quando a gente pensa no trabalho de um político, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Alguém discursando lá na capital. Mas o trabalho legislativo de verdade, aquele que impacta a vida da gente, muitas vezes começa bem longe dali. Começa na estrada. Afinal, o que um deputado estadual faz exatamente quando viaja pelo seu estado? Hoje vamos mergulhar fundo na anatomia de uma viagem política para entender como ela ajuda a moldar as leis. Vamos lá? E tudo começa com essa ideia aqui, resumida numa frase do deputado estadual Caravina. O objetivo é levar o nosso mandato próximo da população. Olha, isso pode parecer simples, mas num tempo em que muita gente se sente distante da política, essa proximidade deixa de ser só um gesto. Vira uma estratégia fundamental para garantir que a representação seja real, sabe? E não algo que existe só no papel. Certo, mas como é que essa jornada funciona na prática? Para começar, vamos entender o tamanho, o alcance físico desses esforços para estar mais perto das comunidades. 7. Esse é o número de municípios que o deputado percorreu numa viagem recente durante o recesso parlamentar. Pensa só, são 7 comunidades diferentes, cada uma com suas próprias realidades, seus desafios e, claro, suas necessidades. E não foi um pulinho ali do lado não, viu? A lista de cidades é grande. Jatei, Fátima do Sul, Dourados, até chegar em Nova Andradina. A rota cobriu uma área geográfica bem considerável. E por que isso é tão importante? Porque cada uma dessas paradas representa um esforço para garantir que vozes diferentes sejam ouvidas, e não só as dos grandes centros urbanos. Ok, então já vimos o onde. Agora vamos para o como. O que acontece de facto nessas visitas? Quais são as ações que transformam uma simples viagem numa ferramenta de representação política? Olha, o processo é surpreendentemente metódico. Primeiro de tudo, conversas com os líderes locais, prefeitos, vereadores, para entender a visão institucional. Em seguida, vêm as visitas a lugar-chave da comunidade. Depois, um momento crucial, a prestação de contas do trabalho que já foi feito. E por fim, a parte mais essencial de todas, ouvir diretamente a população, para coletar novas demandas. E é aqui que a gente chega no coração da coisa toda. Essas atividades não são aleatórias, elas servem a um propósito duplo, funcionando como um canal de comunicação vital, uma via de mão dupla. O interessante aqui é ver como essa interação é dividida. De um lado, o deputado leva coisas para o povo, como relatórios do trabalho e a entrega de emendas parlamentares, que na prática significam recursos para projetos locais. Do outro lado, ele coleta informações do povo, ou seja, escuta as preocupações e anota as novas necessidades. É um verdadeiro ciclo de dar e receber. Mas e o que acontece com todas essas informações coletadas? A viagem não termina quando o carro volta para a capital. Pelo contrário, é aí que a próxima fase do trabalho realmente começa. Vamos ver como isso se desenrola. É neste ponto que a teoria vira prática. Aquelas anotações e conversas da viagem não são só lembranças, elas são a matéria-prima do trabalho legislativo. O grande objetivo é traduzir as necessidades locais, como a falta de uma ponte ou mais recursos para uma escola, na linguagem formal dos projetos de lei e das indicações lá na Assembleia. Nas palavras do próprio deputado, o trabalho continua. Essa frase simples resume perfeitamente a ideia de que uma representação política eficaz não é uma linha reta, com começo, meio e fim. É um ciclo que não para. As necessidades da população viram trabalho na Assembleia e os resultados desse trabalho são levados de volta para a população, recomeçando o ciclo todo, de novo. E onde concretamente esse trabalho continua? Bom, em lugares como a CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O nome parece complicado, mas podemos pensar nela como o controle de qualidade da Assembleia. É ali que as ideias e propostas, muitas delas nascidas naquelas viagens, são checadas para garantir que estão dentro da lei e da Constituição antes de virarem realidade. É a engrenagem da democracia funcionando. E assim, a gente volta à nossa questão central. Como o diálogo local molda a legislação? O que vimos é que ele é a base de tudo. É o elo direto entre as preocupações do dia-a-dia e as decisões tomadas no poder. A resposta para essa pergunta não é só sobre o trabalho do político, mas também sobre a importância da participação de cada pessoa nesse ciclo contínuo. Essa é a verdadeira essência de um mandato eficaz.